Olá pessoal, estou aqui de volta no canal e pedindo um pouquinho da paciência de vocês. Nós estamos chegando na reta final das eleições de 2018. Ontem, nesta quinta-feira, mais uma pesquisa Datafolha e trouxe resultados que nos permitem aqui fazer uma análise de como é que está esse processo eleitoral tão complexo, tão confuso da campanha presidencial. E permite-nos também examinar alguns aspectos sobre a possibilidade ou não destas eleições para presidente venham a finalizar-se ainda no primeiro turno. E além do mais, a indagação. Qual o papel do PT, da esquerda, dentro desse processo? Eu queria começar com os números. O Datafolha de ontem trouxe que Bolsonaro subiu, está agora com 35%, seguido do candidato do PT Haddad, 22%, Ciro 11%, Alckmin 8% e Marina 4%. Tivemos também ontem o debate na Rede Globo. Quais as observações que nós podemos, a partir desse contexto, tirar de todo esse aspecto? Porque eu não vou para os números em si. Eu vou muito mais para a gente analisar o papel da esquerda e da direita dentro desse processo que está se desencadeando e que talvez possa ter no próximo domingo já um final. Quando se fala em votos válidos, que é aqueles que não são computados brancos e nulos, nós observamos que o Bolsonaro chegou a 39%, o Haddad 25%, Ciro 13%, Alckmin 9%, Marina 4%, e os demais candidatos aí com 2%. Ou seja, para que o Bolsonaro possa, de fato, chegar a vencer no primeiro turno, ele precisa em torno de 11 pontos, porque o voto é eleito no primeiro turno, o candidato a presidente que tem 50% dos votos mais um. Essa possibilidade, dentro dessa escalada, dessa subida que está a ocorrer, nos permite antever que isso não é um fato do todo distante. Se os números das pesquisas eleitorais vingarem, há uma probabilidade que a eleição presidencial seja faturada no primeiro turno. Mas nós não sabemos também o que vai acontecer de ontem à noite, em que o candidato Bolsonaro não participou do debate da Globo, e o que vai acontecer como reflexo do debate da Globo, quando os candidatos ligaram a sua metralhadora giratória contra o candidato Bolsonaro. A exemplo do movimento Ele Não, que não surtiu o efeito pretendido, deverá também se saber se houve ou não um efeito positivo contrário ao Bolsonaro e positivo para os demais candidatos, o debate de ontem da Globo. Isso só se vai se sentir com a última pesquisa eleitoral que será divulgada amanhã, tanto pelo Datafolha quanto pelo Ibope, já na véspera da eleição. Mas quais as lições que nós podemos tirar desse processo eleitoral? Nós temos hoje uma divisão clara no país. Nós temos a direita e a esquerda. E dentro dessa esquerda tracejam personagens que é um centro-direita, esquerda, social-democracia, uma visão socialista. E temos uma direita conservadora, uma direita que vinha até então sendo muito bem representada pelo PSDB, mas que agora nós começamos a entender o novo fenômeno, que é a ultradireita, que ora se faz representar pela candidatura do Bolsonaro. E se observa que esta ultradireita, que é um fato, uma situação muito atípica, porque o Bolsonaro é um velho conhecido da política brasileira. Já foi deputado em inúmeras legislaturas. Então não é um candidato novo como, por exemplo, João Amoedo, não é um candidato novo como Boulos do PSOL. Mas o fato interessante do que vem fazendo o Bolsonaro se tornar um fenômeno pode ser verificado se nós fizermos uma análise sociológica do conceito da política brasileira. O que tem feito, por exemplo, Bolsonaro se tornar uma alternativa de poder? Primeiro, a negação da política. As pessoas estão indignadas, sentindo traídas por esses políticos tradicionais. As pessoas não suportam mais todos os dias assistirem pela televisão as notícias de corrupção. O presidencialismo de coalizão, nome apelidado pelo nosso querido sociólogo Fernando Henrique Cardoso,
não passa de um presidencialismo de ladrões que se reúnem para roubar juntos. Ou seja, o presidente ganha, divide os ministérios, divide as estatais com os partidos políticos e eles vão lá pegar o dinheiro público para poder bancar suas campanhas e se locupletar economicamente. É isso que nós temos assistido no Brasil desde a reinstauração do processo democrático. E isso gerou uma indignação brutal na população, a ponto de que os políticos tradicionais, ou melhor dizendo, os partidos tradicionais, eles se perderam dentro desse processo vicioso, imoral, que fez falecer a ética, que fez falecer a probidade. Então, o Bolsonaro surge nessa oportunidade que é a negação da política. Então, ele passa a ser, eu dizia em outro vídeo, como aquela frase que o brasileiro deve estar dizendo para si mesmo: vamos tacar fogo e vamos ver o que sobra das cinzas. Ele passa a ser uma experiência simbólica do absoluto descontentamento. Até porque as ideias de Bolsonaro, elas são muito reducionistas do debate. É preciso, por exemplo, verificar que resolver criminalidade com arma na mão é uma grande falácia. Nenhum país do mundo isso funciona. Os americanos não deixaram de ter menos mortes ou mais mortes, porque lá é mais fácil comprar uma arma do que comprar um pão. Os americanos diminuíram a intensidade da violência porque existe um estado de bem-estar social. Não é a arma na mão, ao contrário, a arma na mão dos muitos americanos criaram os serial killers que chegam nas escolas, matam isso, aquilo, outro. Então o debate é puramente reducionista. Outro aspecto do debate de Bolsonaro é essa questão da ideia de combate à corrupção. Ela também não é uma questão tão simples e tão fácil. Para isso nós precisamos fortalecer as nossas instituições, nós precisamos principalmente trabalhar com um eixo que é condição sine qua non, educação. Nós temos que educar os nossos filhos para a honestidade, para o trabalho, para deixar de entender que o Estado é um grande protetor, é a ama de leite sempre, e fazer com que cada um assuma seu caráter empreendedor, de a luta, de buscar seus próprios caminhos, de tentar encontrar um espaço para o seu crescimento. E para isso o país, na mesma proporção, tem que ter uma economia que possibilite essas pessoas ter menos burocracia, menos impostos e condições de colocar suas empresas, colocar suas ideias, de fomentar suas startups. Enfim, é preciso que haja essa mudança estrutural. Então o pensamento reducionista começa a ganhar voga, dando ideias de soluções simples. Mas então qual é o grande pecado? E um pecado muito maior, que, por exemplo, este pensamento reducionista possa ganhar no primeiro turno da eleição. Por que não é interessante um debate no segundo turno? E eu acho que em qualquer democracia sadia é interessante ter o segundo turno para que aí a gente possa avaliar melhor. E se você ao final votar no Bolsonaro, votar no Haddad ou no Ciro ou qualquer um que chega ao segundo turno, você vai ter a oportunidade no segundo turno, quando os tempos de televisão são iguais, verificar mais as ideias dos candidatos, eles vão estar se confrontando os dois nos debates e a gente vai poder ter uma análise melhor. Então eu entendo que para a democracia brasileira o segundo turno é fundamental. Mas e o risco de que o segundo turno não aconteça? Exatamente como eu falei há pouco, o Bolsonaro demonstra um fôlego muito grande de vencer no primeiro turno. E a que se deve isso? Porque o candidato que lhe antagoniza representa hoje aquilo que nós consideramos como movimento antipolítica ou anti-PT. O Haddad está entronizando, hoje um partido político que foi violentamente, foi arrasado pelas denúncias de corrupção, por ser uma organização criminosa, isso sem embargo das coisas boas que a personalidade Lula fez no seu governo. Mas o grande erro do PT é exatamente perceber que ele não poderia protagonizar essa eleição, mas ele poderia ajudar muito mais o Brasil apoiando candidatos de esquerda, centro-esquerda, que pudessem chegar lá e fazer diferente. Mas o PT não perdeu a oportunidade de, mais uma vez,
agir pela sua arrogância, pela sua prepotência, pela sua sede do poder. E termina tirando um pouco daquela história do PT do passado, do PT que representava as causas, do PT que defendia os trabalhadores, que aí a gente não pode ver o PT como um todo. Nós temos dentro do PT grandes quadros, né? Pessoas realmente que estão lá sustentando a bandeira da democracia, que lutam pelo direito dos trabalhadores, que lutam por um país mais justo. Mas há uma cúpula que se endeusou pelo poder, que se corrompeu pelo poder, que é o poder a todo custo. Se o PT tivesse tido a humildade de ter saído do protagonismo para se reconstruir, assim como hoje, por exemplo, o PSDB, que se autorizou, está tendo uma autofagia, onde o seu próprio ex-presidente reconheceu as culpas do PSDB e está minguado a uma situação subalterna nesse processo eleitoral, e que seu presidente, o grande cearense Tasso Gereissati, veio ao público e pediu desculpas. O PT faltou essa humildade, dizer ao povo brasileiro os seus erros. Quando o PT deixou de ser aquele partido que era na base, que discutia nas organizações sociais, que tinha uma proximidade com as organizações sociais, e o PT passou a discutir com os empreiteiros. O PT passou a receber no Palácio do Planalto não os movimentos sociais, mas os interesses econômicos dos grandes latifúndios, dos plutocratas, né? do baronato brasileiro. Mas o PT cometeu esse grave erro e deveria ter se curvado à realidade do país e ter dito: não dá para protagonizar agora. Eu vou apoiar aqui o companheiro Ciro Gomes, ou vou apoiar aqui a Marina, ou qualquer outro candidato que tivesse um viés mais competitivo. Então a culpa de hoje nós estarmos na iminência de uma decisão, de uma eleição no primeiro turno para um candidato que gera uma perplexidade muito grande, tanto no âmbito nacional quanto internacional, é do Partido dos Trabalhadores, que não teve a humildade de analisar que deveria sair de cena, vamos dizer assim, espiar suas culpas, fazer uma grande reflexão, se reconstruir, para então voltar à cena política, porque teve uma parte da democracia que o PT ajudou a construir, sairia de cena e apoiaria um outro candidato que reunisse a condição de unir o Brasil em torno de um projeto. Porque o que se está vendo aí são dois lados, os anti-PT, né, e o anti-ultradireita. E com isso só quem perde é o nosso país. Então esse resultado eleitoral é prova da ausência de maturidade dos nossos partidos políticos, a ausência de maturidade também do povo brasileiro, que muitas vezes tenta decidir um processo eleitoral pela emoção. E não se faz absolutamente nada pela emoção. Não existe salvador da pátria, não existe mágica, existe grande desafio que o Brasil tem pela frente. Desafios na economia, desafio na infraestrutura. Mas eu ainda faço um repto ao final, até porque nós não podemos ser refém dos institutos de pesquisa. Esses 3 dias, o Brasil tem uma grande oportunidade de continuar debatendo e analisando todos os candidatos, analisando cada um deles, procurando saber sua história, procurando saber quais são os gurus econômicos que povoam em torno desses candidatos, porque quem manda no governo é a economia. Então vamos pensar o que pensa o Paulo Guedes, que pensa o Mauro Benevides, né? Que pensa o guru econômico do PT, e veja que isso vai ter um impacto, uma modificação muito grande na sua vida. Eu entendo que o Brasil faria algo muito inteligente para o Brasil se nós tivéssemos o segundo turno, porque lá sim nós teríamos condições de pelo menos ampliar esse debate, pelo menos evoluir nesse debate, mas que seja feita a vontade do povo brasileiro e que Deus abençoe essa vontade. Um abraço e até o próximo vídeo.